a segunda parte, a aula dividida em três, na segunda parte nós vamos falar um pouco sobre essa técnica que nós chamamos de polissonografia. Para a gente poder entender, inclusive, um pouco os aspectos que nós vimos da parte básica, né, na aplicação dessa metodologia, que é importante. Então, o que a gente fala, né, de poli? Então, polissonografia, né, poli, que é diversos biosinais, então nós vamos registrar diversos biosinais, registrar sono, né, gráfico no sentido de formar esses sinais ao longo do tempo num gráfico. Então, por que registrar vários sinais? Porque nós já comentamos, nós discutimos isso, que na medicina, o que a gente faz? A gente tem um aspecto, né, na medicina de buscar sinais e sintomas para poder fazer o nosso diagnóstico. É claro que durante o sono a gente não tem sinais, né, com tanta facilidade nos sintomas. A gente tem os sintomas durante o dia ou relatos do passeio. Então, esse exame, a polissonografia, ele é considerado o que a gente chama de padrão ouro, né? Ou seja, um exame fundamental para a gente poder ver algumas patologias. Então, vamos detalhar um pouco, né, esse exame, como é que ele ocorre. Se é uma poli, né, se é sono, ela vai ser feita no ambiente de sono. Então, esse aqui é uma foto aqui da sala de sono, né, do laboratório de sono aqui da universidade, aqui do departamento, né, de fisiologia. Então, o que eu tenho basicamente, né, um ambiente que o indivíduo vai dormir, e deve ser um ambiente que tenha a temperatura ideal, não tenha ruído, né, que possa ficar escuro e tal. Aqui a gente tem o material para poder colocar os eletrodos, pasta, né, e etc. Então, a gente prepara, né, o sujeito para ter esses registros de diversos sinais, né, que é os sinais que nós vamos registrar. O sinal eletroencefalográfico, né, o eletroencefalograma, o sinal dos olhos, o eletroholograma, o sinal da atividade muscular, o sinal cardíaco, o eletrocardiograma, o sinal respiratório, aqui no caso que a gente tem, é um sinal do pulso. Então, cada movimento desse aqui é uma expressão do pulso. Aqui a gente tem um pulso, né, de maior amplitude e aqui menor amplitude. Essa menor amplitude é durante, né, uma inspiração, né? Durante uma expiração, então eu faço um aumento da pressão intratorácica. Ao fazer aumento dessa pressão intratorácica, para eliminar o ar, eu estou comprimindo o coração, os vasos sanguíneos. Com isso, a saída de fluxo sanguíneo no coração reduz. Enquanto eu estou fazendo uma inspiração, eu estou diminuindo a pressão, eu estou facilitando a expansão cardíaca, eu estou facilitando o retorno venoso, e a quantidade de sangue do coração aumenta. Com isso, eu tenho essa variação do pulso conforme, né, a nossa respiração. Eu tenho também a possibilidade de ver o movimento, né, e ver comportamentos através de registrar por vídeo, como nós vamos ver em alguns exemplos. Então, basicamente, a gente vai usar o sistema 10-20 para fazer o eletroencefalograma, igual que a gente já discutiu na nossa aula prática, né? Então, no caso, para uma polissonografia, a gente tem a recomendação de usar, no mínimo, esse conjunto, né, de 6 eletrodos, que é 2 eletrodos frontais, direito e esquerdo, 2 eletrodos centrais, direito e esquerdo, e 2 eletrodos occipitais. E a gente faz uma referência com o mastoide, né? No caso aqui, o mastoide à esquerda e o mastoide à direita. Esse é o recomendado, mas também ele é aceito se você utiliza
né, 4 eletrodos medianos, né, e 2 eletrodos laterais, né, 2 centrais, um frontal e só um occipital. A vantagem de você usar essa montagem, né, é que se eu perder, se esse eletrodo aqui ele sair, tiver um problema com ele, eu tenho um outro eletrodo frontal. Se eu perder um eletrodo occipital, eu tenho um outro eletrodo occipital. Porque à noite o indivíduo vai se movimentar, então às vezes os eletrodos saem da cabeça. Né? Aqui, neste caso, por exemplo, se eu perder o eletrodo occipital, eu fico sem, né, um sinal occipital. Então, esse é o tipo, né, orientado do sujeito, né, você prepara ele, né, colocando, né, todos os registros, né, no paciente, até, né, colocando o movimento dos olhos, a posição é essa, né? Então, você coloca aqui, fez o movimento, você vai detectar, né, o movimento para a direita, para a esquerda, tal, assim. O queixo, você faz esta localização, então, geralmente você coloca o eletrodo de referência aqui, e você vai ver a diferença de potencial daqui para cá, com isso você pega a musculatura desta região, e esse outro canal, fazendo esse com esse, você pega a diferença, a atividade elétrica desse musculador. A gente usa a mandíbula porque, enquanto nós estamos acordados, em vigília, a mandíbula está sempre contraída. E ela vai relaxar mesmo quando a gente tiver, né, um sono paradoxal, né, um sono REM. E, basicamente, quando a gente faz uma polissonografia, a gente vai fazer várias coisas. A primeira coisa que a gente faz na polissonografia, após ter feito o registro, é isso aqui. É fazer o estagiamento. A gente vai dizer que a gente faz um score. Eu vou olhar as características da atividade elétrica do córtex, do movimento dos olhos e muscular. Eu vou buscar alterações nessas 3 para eu fazer esse score. E aí eu vou classificar se aquele imagem que eu estou vendo é vigília, é transição vigília-sono, que nós chamamos de estágio N1, se é sono de ondas lentas, leve, que é o N2, sono de ondas lentas profunda, que é o N3, ou estágio REM. Então a gente faz uma leitura do tempo que o indivíduo ficou na cama, vai, então, calcular a duração de cada evento desse ao longo de toda a noite, o percentual de distribuição de cada, né, estágio desse. Então, essa é a primeira coisa. E depois que a gente faz isso, a gente vai também olhar outras alterações. Se for alterações respiratórias, cardíacas, de movimento e etc., ao longo da polissonografia. E, basicamente, quando a gente vai fazer o estagiamento, a gente vai olhar na parte do eletroencefalograma qual é o padrão. Então, a gente olha, né, aqui é um padrão de vigília, padrão de baixa amplitude, alta frequência, dessincronizada. Quando eu relaxo, fecho os olhos, na região occipital predominante, a gente vê um padrão alfa, que é um pico de aproximadamente, que vai ficar com um padrão de 8, né, e 12 Hz. E aí eu entro numa primeira fase, que é a fase de transição, que a gente chama de N1. Na atividade elétrica cortical, a gente passa a ver nos eletrodos centrais, certo? Estas ondas, né, pontiagudas aqui, que a gente chama ondas agudas do vértice. Do vértice porque estão exatamente no eletrodo central. Tá? Se na atividade elétrica cortical aparecer uma onda desse tipo, que é uma onda que tem uma despolarização, uma parte negativa e positiva, de uma forma aguda e rápida, que a gente chama de complexo K, que a gente tem em homenagem ao Nathaniel Vard. Ou, se após o complexo K, ou sem ter complexo K, aparecer esse tipo de sinal, que a gente chama aqui de fuso, né, que é uma ativação rápida,
a gente classifica aquele estágio como N2. E aí, né, se ficar ondas de altas amplitudes lentas, a gente vai chamar de N3, que é ondas lentas. E o sono REM, atividade elétrica cortical, ela parece com a vigília, baixa amplitude, mas ela tem esse padrão aqui, que a gente chama padrão de dente de serra. Então, a gente vai usar esses critérios para fazer o estagiamento e aí poder fazer, né, uma avaliação. O eletrocardiograma, a gente não vai fazer um eletrocardiograma propriamente dito, a gente vai apenas colocar 2 eletrodos e determinar, né, o eixo, né, que é nesse sentido. Né? Então, eu vou pegar bastante um sinal de alta amplitude. A gente olha também o que nós chamamos de carga respiratória. Então, eu uso, né, uma cinta torácica, uma cinta abdominal, eu uso uma câmera para detectar o fluxo nasal e um termômetro, ou seja, um sensor de temperatura que eu ponho aqui na frente da boca. Porque se eu estiver respirando pela boca, na hora que eu inspiro, eu estou pegando, né, o ar com a temperatura do ambiente. Na hora que eu expiro, se eu expirar pela boca, eu vou, né, soltar o ar que está vindo de dentro do pulmão. Ele está vindo quente. Porque a nossa temperatura interna é maior que a temperatura externa. Então, eu vejo, quando eu inspiro, eu detecto baixa temperatura. Quando eu expiro, eu detecto alta temperatura. O termímetro, que é o sensor de temperatura que eu ponho na frente da boca. E no nariz, eu ponho uma câmera e detecto, né, o fluxo. Então, isso aqui é típico que a gente observa as variações respiratórias, né, ao longo, né, de uma noite. Né? Aqui, no caso, eu estou representando, né, uma parada da respiração, o indivíduo respira, e aqui ele parou de respirar, né, por um tempo. Veja isso aqui, 10 segundos, né? Então, isso aqui está quase, né, 20 segundos, ele ficou sem respirar. Aqui está a cinta torácica, a cinta abdominal, né, como você coloca, né, porque é importante, em repouso, né, a gente usa basicamente só o diafragma, então a gente vê basicamente uma respiração abdominal. Quando eu preciso, tenho qualquer dificuldade de expirar ou expirar, eu ativo a minha musculatura intercostal e aí eu detecto pela cinta, a cinta torácica. Eu posso botar eletrodos também nos membros inferiores, nos superiores, para ver movimentos, porque alguns problemas que nós temos, pessoas que dormem mexendo no braço, ou mexendo na cabeça, ou mexendo nas pernas, que a gente chama movimentos periódicos dos membros. Então, o indivíduo coloca os eletrodos, deita, né, e ele vai dormir, né, aqui isso aqui é exatamente o eletroencefalograma, é isso aqui. Eu conecto todos os eletrodos e daqui vai para o computador. Né? O indivíduo também, que é esse cabo aqui, ele está levando, eu estou medindo, né, a oximetria do pulso. Né? Para ver se, quando ele tem as paradas respiratórias, se ele tem a apneia, né, se tem dessaturação ou não. Tá? É difícil o indivíduo dormir aqui nessa condição? Não. Primeiro, quando a gente está com sono, a gente dorme de qualquer jeito. Por incrível que pareça, né, a maioria dos laboratórios de sono, a maioria das pessoas que vão fazer uma polissonografia, né, elas dormem melhor aqui nos laboratórios do que em casa. Por quê? Porque, na verdade, aqui eu tenho temperatura, não tem ruído, né, tem que ser um colchão agradável. Para nós, que do Nordeste, às vezes, a gente tem um problema. Tem pessoas que não dormem, a cama só dorme em rede. E aí a gente não consegue fazer uma polissonografia na rede, porque todos os parâmetros são baseados numa pessoa que está dormindo numa cama.
Então, para a gente ver os movimentos também, eu posso ver o movimento da cabeça. Tem gente que faz esses movimentos de cabeça enquanto está dormindo. E a gente tem aquilo que a gente chama, né, de videopolissonografia. Então, eu filmo. Aqui, no caso, é uma filmagem no ambiente, né, da pessoa. Né? Vejamos o que ocorre. Né? Aqui vocês estão vendo, a pessoa se levanta, né? Ela vem aqui e mexe com o gatinho dela, que está aqui, vocês veem só os olhos, tira toda a coberta, né, do gato. Né? Então, veja, essa pessoa está acordada, ela está dormindo. Né? Na verdade, ela está num processo de transição, ela está numa crise de sonambulismo. Ela está executando um movimento, e aí você pergunta, ela está dormindo ou está acordada? Ela está entre as duas coisas. Né? Ela executa, faz, expulsou o pobre do gato, né? Aí tira as coisas, né? E depois sai do ambiente, né? O vídeo não mostra isso, né? Mas ela vai sair, ó, ela sai, né? E depois o marido vai buscá-la para ela estar lá parada, em pé, na cozinha. Tem próprios, é só um pouco popular, mas eu vou falar que disse que você não pode acabar a pessoa que teve isso ou não. É alguma coisa a ver, é só. Não, aí, na verdade, assim, por que é que a gente, né, a gente não recomenda acordar uma pessoa sonâmbula? Imagine essa senhora aí, ela foi encontrada na cozinha. Então, em vez de você chegar a acordar e despertar a pessoa, você simplesmente chama a pessoa devagarzinho, puxa, leva e deita. E ela não lembra, né, se você acorda, você acaba, né, deixando a pessoa numa situação, às vezes, desagradável. Né, e aquilo é ruim. Aí, durante o dia, ela vai lembrar que ela teve uma crise de sonambulismo. E aí ela vai ter dificuldade de dormir. Ela vai demorar a dormir, vai ficar muito ansiosa, vai ter mais crise de sonambulismo ainda. Certo? Então, é melhor, você não vai ajudar em nada você acordar. Então, você leva a volta para a cama, é por isso, não é que faz mal. Né? Entendeu? Você pode acordar, não tem problema. Tá, ela está falando, né? Como é seu nome? Letícia. Letícia fez aqui, eu às vezes eu sinto uns espasmos quando eu estou naquela interface para dormir. Isso ocorre muito, né? Isso é natural acontecer. Principalmente se eu não estiver deitado, né? Se eu estiver sentado, se eu estiver numa posição mais incômoda, porque na verdade nesse processo de transição do acordado para o dormir, às vezes você já entra assim numa fase mais profunda do próprio sono, e aí você faz um pouco de relaxamento muscular e você tem como resposta fisiológica a promover um reflexo contrário. Aí você tem esses espaços. Né? Não é do próprio músculo, é resposta por ativação reflexa na medula. Quem sofreu nesse caso aqui foi o pobre do gatinho. Por que você não está aqui para o meu vídeo? Esse vídeo aqui no caso, é num laboratório de sono, tá? Infelizmente o vídeo não está sendo ativado, mas aqui no laboratório de sono, né, o que a gente tem. Deixa eu fazer isso aqui.
Só um minutinho. Ok. Isso aqui é no laboratório de som, tá? Veja que tem todos ela tá com os eletrodos. Então, aqui no caso era uma paciente idosa, né, que ela tinha, né, muitas dessas alterações, então, ou seja, ela tinha o que a gente chama de terror noturno, ela gritava à noite, né, sem relatar sonhos e tal. Então, o que se faz é fazer um registro, né, da atividade elétrica cortical dela, para ver, né, se essa atividade cortical mostra, né, se isso não é uma crise epiléptica que ela possa estar tendo, né, durante o sono. Isso que a gente viu na prática, a gente vê todos os artefatos antes de começar a fazer uma polissonografia, né, desde o movimento dos olhos, desde, né, falar, tossir, etc. Né? A gente também avalia, né, aqui, no caso aqui, os eletrodos. Né? Aqui os eletrodos estão em verde, que já é o programa no computador, mostrando que os eletrodos estão com uma boa impedância, né? Então você está pegando a corrente elétrica de qualidade. E o que é que a gente vê, né, na polissonografia? Basicamente, o que é que a gente tem? Eu tenho aqui o ambiente, eu detecto pela sensibilidade, vai para o talo e dessincronizo o córtex. Então, quando eu estou com o olho aberto, eu vejo um padrão dessincronizado. Com o olho fechado, essa dessincronização induzida pelo estímulo ambiental não ocorre e eu vejo o padrão de alfa. Né? Então, na vigília, eu tenho isso aqui. Ativação do córtex pela sensibilidade, via tálamo, via hipotálamo, e ativação via o sistema reticular ativador ascendente. Certo? Os neurônios do tronco cerebral estão ativando. Neurônios dopaminérgicos, serotoninérgicos, noradrenalina, e do hipotálamo, os neurônios de orexina, né, e de histamina. E, basicamente, a gente vai ter essa condição, né? Aqui, de olhos fechados, né? A gente vê aqui a alfa predominante, a gente vê aqui embaixo, né, nessa linha aqui, a gente está vendo, né? Deixa eu botar aqui o ponteiro. Então, aqui, ó, a gente está vendo que atividade ocular. Veja que tem um tremor ocular. Então, de uma hora para outra, esse tremor ocular ele desaparece e a gente vê que essas ondas agudas do vértice, principalmente aqui nas regiões centrais. Depois a gente passa para essa fase em que eu tenho os complexos K, o complexo K e os fusos, eles vão acontecer principalmente, né, eu vou registrar na região frontal e central. Na região occipital, não. Depois a gente vê, olha, as ondas lentas. Essas ondas lentas aqui, a gente está vendo basicamente, né, na região frontal e central. Occipital, não. Veja que o alfa, ele ocorre no occipital quando a gente fecha os olhos e está acordado. Quando a gente está dormindo, pode ser que permaneça o alfa no occipital, mas geralmente não. Certo? O alfa desaparece. E aí, depois, volta a ter um padrão, né, dessincronizado em todo o córtex, com movimento rápido dos olhos e atonia muscular,
que é o sono REM. Então, aqui, ó, os olhos fechados, a gente vê a predominância de alfa, o indivíduo acordado, ó, tremor ocular. Né? Aqui já é o indivíduo, né, em transição, já não tem mais tremor ocular. Né? Aqui, ó, complexo K, fusos, bem definidos, nos eletrodos frontais e centrais. Então, veja, esse complexo K, que é uma espícula muito grande, ela não ocorre durante a vigília. Tá? Nem os fusos. Mas durante o sono é normal acontecer. Aqui o sono REM, atonia muscular, dessincronização e movimento ocular. Né? Aqui, veja, olha, esse aqui, né, é uma imagem. Aqui eu tenho, né, um exemplo. Está vendo aqui? Eu tinha aqui um complexo K aqui, ó, certo? Aqui o indivíduo está dormindo, tá? Aqui, ó, um complexo K, pequeno, mas ele tem um complexo K. Aqui a atividade elétrica cardíaca, aqui é o pulso, né? Aqui, ó, um complexo K. Ó, um complexo K bem grande aqui, ó. A gente vê lá nas áreas frontais e centrais. Aí ele está no estágio N2, ainda tem atividade muscular, que a gente vê aqui nesse azul aqui. E aqui ele está aprofundando, né, o sono, né? Diga. Nesse momento, o complexo K, aparece aqui, aparece. Hã? Aqui, por exemplo, o que a gente está vendo aqui nessa condição aqui, ó? Isso aqui é uma imagem, isso aqui é tudo atividade muscular, o indivíduo está acordadão. Então, ele está perturbando todo o eletroencefalograma, certo? Então, aí eu estou tendo várias interferências, né? Então, aí, no caso, eu não consigo ler o que está acontecendo, só vejo que tem a interferência, o indivíduo está acordado, eu estou vendo o que está acontecendo, e aí eu vou ter que esperar esse indivíduo, né, deitar, na hora que ele for deitar, que eu vou ter o registro dele propriamente dito, né? Aí ele deitou, fechou os olhos, né? Aí, se vocês vão ver aqui, ó, isso aqui é a região occipital, aqui é o olho, o tremor do olho aqui, ó, o alfa aqui aparecendo, o olho aqui tremendo, certo? Pode seguir aqui o mouse aqui do vídeo. A gente está vendo aí alfa, né, o tremor ocular. Veja ali, ó, mostrando o alfa. Aí o que ocorre? Aqui, ó, o alfa desaparece, o tremor ocular desaparece. Aí o alfa volta de novo. Por quê? O indivíduo ele fechou o olho, começou a dormir, voltou. Você não obrigatoriamente dorme de uma vez só. A maioria das vezes acontece isso, mas às vezes você fica, dorme e volta, certo? Então aí ele fica, né, oscilando entre agora, por exemplo, ele está em alfa, ele ainda tem um pouquinho de tremor, mas vai dormir, certo? Então, o que a gente faz na polissonografia é ver uma tela desse tamanho, que dura mais ou menos 30 segundos, aí diz, o que é que predomina aqui? Veja, né, não tem tremor, não tem isso, então isso aqui eu já posso dizer, né, que o indivíduo já estava, né, em estágio N1, ou N2, ou N3, ou REM, ou estava em vigília. Então, além dessa polissonografia que a gente faz no ambiente de laboratório, dentro de um hospital, ou um laboratório de pesquisa, a gente tem aquilo que a gente chama de polissonografia domiciliar. Como os equipamentos são muito pequenos, né, às vezes o técnico vai à casa do paciente, coloca os eletrodos, deixa o equipamento lá, sem ter monitor nem nada, vai embora, passa a noite registrando na própria casa do paciente. Ele não muda de ambiente. Ou então o paciente vai até a
clínica, põe os eletrodos, volta para casa e dorme, né, com o sistema funcionando. A polissonografia, que nós chamamos de tipo 3, essa daqui, é uma polissonografia exclusivamente respiratória. Você coloca uma cinta torácica, oximetria de pulso e um catéter nasal para ver o fluxo respiratório. Então, é bem simples, o próprio paciente coloca em casa, aí ele vai, na hora que for deitar, ele só aperta o botão e registra. Mas esse tipo de polissonografia, ele só serve para a gente fazer diagnóstico de alterações respiratórias. Certo? Então, aí é para a gente, antes de fazer uma polissonografia completa, a gente faz uma polissonografia dessa, que a gente chama de tipo 3. Agora já existe um outro modelo, que a gente chama de polissonografia tipo 4. Então, essa polissonografia tipo 4, o que a gente usa no Brasil, que a gente usa aqui, esse equipamento, inclusive, foi desenvolvido aqui no Brasil, lá pela USP, é um trabalho em conjunto, universidade e empresa, que é o que a gente chama de Biologics. A gente tem aqui, né, então, o que ele tem, né, é exatamente isso aqui, é esse sensor. Aqui é a caixa dele, é o sensor, aqui é o conector para carregar a bateria dele. Ele é um oxímetro de pulso, ele registra também o movimento da pessoa, ele registra também o som, mas basicamente ele grava tudo, mas ele vai detectar o ronco. E registra também a frequência cardíaca. Então, aqui, se vocês percebem, aqui está meu nome, isso aqui é um registro pessoal meu, né, para testar o equipamento. Então, isso aqui é a saturação do oxigênio. Né? Aqui é os movimentos que eu fiz. Desculpa, aqui são os movimentos. Aqui é quando aconteceu possível dessaturação. Aqui é a minha frequência cardíaca. E aqui são os ruídos detectados. E aí, o sistema, ele me faz uma leitura e descobre se eu tenho um ronco ou não tenho ronco. Certo? E aí ele me dá um índice. Né? Por exemplo, ali, no meu caso, né, nesse dia que eu fiz, ele me deu um índice 12, que quando eu tenho menor do que 5 é normal, entre 5, né, e 15 é uma apneia leve, acima de 15, né, até, né, 30 é uma apneia moderada, e acima de 30 é uma apneia grave. Novamente, né? Então, o custo para você fazer isso aqui é muito mais em conta e menos incômodo para o paciente do que fazer a polissonografia completa. Então, aqui eu consigo fazer um diagnóstico se o indivíduo tem apneia e a gravidade dessa apneia. Então, antes de eu fazer uma polissonografia, eu faço um registro com um sistema desse, que o indivíduo só leva para casa e isso coloca, passa uma noite. Na verdade, geralmente a gente põe para passar 3 noites, né? Põe uma noite, na noite seguinte ele coloca de novo, faz de novo, e aí eu vejo como é que ele está. Se eu achar que tem algo muito grave, ou que tem algum outro problema neurológico por trás, aí eu faço a polissonografia completa. Se não, eu já posso, né, já tratar o paciente. Mais detalhes, né, a gente lá no canal onde vocês estão tendo os vídeos, a gente tem outras aulas de sono, né, que vocês podem ver mais detalhes sobre polissonografia lá. Então, eu vou passar aqui para outra fase. E agora eu vou comentar um pouco sobre os distúrbios, né, de sono, tá? Então, a questão do distúrbio de sono, ele tem algumas particularidades. Então, alguns critérios que a gente usa para fazer o diagnóstico, né, dos distúrbios de sono. Então, algumas considerações que a gente precisa ver. Uma fundamental é o paciente ronca, né? Isso é importante, né? Porque nós temos duas principais, né, em termos de frequência, de ocorrência, desordem do sono.
insônia e alteração respiratória, que é a apneia. E ronco, né, até os anos 80, 90, ronco era algo, né, não levado em consideração pela medicina. Simplesmente era considerado como um fenômeno do envelhecimento. E hoje nós sabemos que não é bem isso, né? O ronco, ele pode ser um sinal, né, de uma alteração grave, né, que é uma deficiência respiratória, uma insuficiência respiratória que ocorre exclusivamente durante a noite. A outra ponto que é fundamental é a sonolência diurna, né, excessiva. É o paciente que vai relatar que ele facilmente dorme. Também, alguns anos atrás, a medicina também considerava e via, e até de uma forma, né, pejorativa, no sentido, de brincadeira, os idosos podiam dormir a qualquer hora durante o dia. E, na verdade, isso não é o saudável. Ficar sonolento durante o dia, né, não é o normal e pode gerar várias complicações. Acidente de trânsito, acidente de trabalho, má desempenho acadêmico para o estudante, né, etc. O outro ponto importante é o paciente. Se ele tem dificuldade de iniciar e manter o sono. Ou seja, é aquele paciente que deita e demora mais de meia hora para iniciar o sono. Ou o paciente que relata que no meio da noite desperta e tem dificuldade de voltar a dormir. E a quarta questão importante, consideração que a gente levar, é se ocorre algum comportamento, ou apareceu esse comportamento, durante o sono que não era para estar acontecendo. Então, levando em conta esse aspecto, né, a gente vai levar várias questões importantes. A questão dos atos. O horário que você vai dormir, o horário que você vai para a cama, o horário que você, o tempo que você leva para iniciar o sono, o horário que você vai para a cama durante os dias de semana, durante os finais de semana, certo? A quantidade de vezes que você desperta, né, durante, né, o sono. Não é que a gente tenha um sono sem nenhum despertar. Na verdade, a gente tem alguns despertares à noite. Principalmente micro despertares. 3, 4 despertares. Uma noite não é problema. Se você desperta, por exemplo, vai no banheiro e imediatamente você volta e dorme. Então, isso não é um problema. Agora, se você tem vários despertares, mais de 10, 20, se você desperta e fica com os olhos acordados, abertos à noite, né, aí isso é o fator que a gente precisa levar em conta. Algumas coisas importantes que a gente precisa levar em conta também, sempre olhar para os nossos pacientes. Né? Quais são os sintomas matinais? O seguinte, na hora que você acorda, como é que você se sente? Você sente boca seca? Dor de cabeça, ou seja, cefaleia logo que você acorda? Congestão nasal? Esses 3 sintomas que o paciente tem, isso é indicativo de que ele está tendo alterações respiratórias durante o sono. Está tendo hipofunção respiratória. Então, isso é um chamativo que o paciente possa ter apneia e precisa ser avaliado por algum tipo de polissonografia, ou tipo 4, ou tipo 3, etc. E aí os sintomas aqui que a gente chama de funcionamento diurno. É olhar, por exemplo, a sonolência, se algumas situações específicas, tipo, você facilmente dorme em qualquer sala de aula. É claro que em algumas aulas não tem jeito, né? E esses vários professores são tão ruins, né, que a maioria dos alunos dorme. Né? Eu digo que eu tenho um privilégio de se passar um colega meu e ver vocês aqui dormindo, eu vou dizer que era uma aula prática. Né? Eu dou essa desculpa.
mas não é para a gente dormir, né? Eu trabalho do mesmo jeito, no carro, né? Ou no ônibus, ou lendo um livro, ou assistindo TV. A TV é tão ruim, né? No Brasil, principalmente quando a gente fala de TV aberta, que a gente acaba dormindo. Então, várias situações que a gente precisa. E algumas consequências comportamentais que podem ser decorrentes de alterações. Alterações de memória, dificuldade de concentração, fadiga, irritabilidade, muitos cochilos durante o dia. Então, muitas vezes a gente recebe o paciente chega para você e a queixa dele é uma queixa geral, que olha, eu me sinto muito fraco, não me sinto vontade de fazer nada. É uma queixa, né, que pode ser mil coisas. Pode ser desnutrição, né? Pode ser que tenha uma neoplasia, que tenha um consumo metabólico exagerado, ele pode ter um problema de estômago. Pode estar tendo uma apneia e não sabe, e todo esse mal-estar que ele sente, a fadiga generalizada, ser por um problema de apneia, né, que ele está tendo. Outra coisa importante que a gente deve levar em conta no diagnóstico do distúrbio do sono são os relatos do parceiro ou da parceira. Porque muitas vezes o comportamento, como inclusive o cochilo, né? Às vezes tem uns que roncam tão alto, né, que acordam com o próprio ronco. Mas muitas vezes quem é o prejudicado é o parceiro ou a parceira. Então, você consegue identificar mais ou menos, né, a gravidade. A questão das apneias que você vê, né, consegue visualizar, né, no comportamento do parceiro ou da parceira, que é aquele indivíduo que ronca, né? Fica assim, cara, aquilo ali ele está tendo uma apneia. Isso é um sinal grave. Ele precisa ser avaliado, precisa ser tratado. Senão, ele vai morrer por causa da apneia. Então ele precisa ser tratado. Os movimentos relacionados ao sono, que são os movimentos periódicos das pernas, né? Algumas queixas de câimbra, ou sintomas das pernas inquietas, que é um indivíduo que fica mexendo as pernas toda hora, na hora que vai dormir. E os sintomas daquilo que nós chamamos de sintomas narcolépticos, da narcolepsia, que indicam que o indivíduo tem uma hipersonia em decorrência de narcolepsia. Que são as catalepsia. Catalepsia é aquele relaxamento muscular, tato de relaxamento muscular, você fica quase paralisado, aí fica parado, né, que chama de catalepsia, né, que muitas histórias, né, algumas meio fantasiosas, né, que os indivíduos, né, achavam que estava morto, foi enterrado, ele estava vivo, ele estava em estado de catalepsia. O indivíduo fica tão relaxado com a atonia muscular, e uma respiração tão breve, e às vezes com os olhos abertos, né, e as pessoas acham que o indivíduo morreu. As alucinações, porque a narcolepsia geralmente tem as alucinações, e essas alucinações são umas intermediárias, né? Enquanto você está iniciando o sono ou quando você acorda imediatamente. Na verdade, é a fase transitória entre o dormir e o acordar, né? Ou entre o acordar e o dormir. Então, você pode ter alucinações. A paralisia do sono, que é você acordar e não ter capacidade de movimento. Alguns comportamentos automáticos, como alguns tipos de reflexos, e o sono fragmentado à noite. Além disso, a gente vê também aqui alguns outros, né, como a noctúria, né, que é o urinar espontâneo durante a noite, uma deficiência, né, sexual, somente masculina, né, potência, e outros que
podem estar relacionados, né, a distúrbio do sono. Aumento de peso, né, sonambulismo, comportamento de encenação aos sonhos, que é movimentar, né, e aquilo que você faz é o que você faz durante, né, os sonhos em si. Então, nesse aspecto, como é que a gente pode, né, fazer a classificação? Na classificação internacional dos transtornos de sono, a gente divide o distúrbio do sono nos seguintes grupos. O grupo das insônias, que é a dificuldade de você dormir, né, ou iniciar o sono, que a gente chama, né, insônia de início do sono, ou de manter o sono, ou despertar precoce. Também a gente tem as hipersonias, ou as hipersonolências, a mais comum é a narcolepsia. A gente tem as parassonias, que são comportamentos que ocorrem durante o sono que não deveriam ocorrer. As desordens do movimento, bruxismo, que é os movimentos, né, periódicos dos membros, as pernas inquietas, as desordens, né, respiratórias, a apneia central, a apneia, né, obstrutiva, né, as hipopneias, e as desordens do sono relacionadas à ritmicidade circadiana. E as desordens do sono do trabalhador em turno, o jet lag, é um indivíduo que tem um sono com atraso atrasada, ou avançada, ou um indivíduo que tem um sono que não está com um ritmo de 24 horas, ou um sono totalmente irregular. Então, a insônia, né, ela vai ser caracterizada, né, desta forma, uma dificuldade em iniciar o sono, ou um despertar e dificuldade de retornar ao sono. Tá? E aí você espera que esse fenômeno ele ocorra pelo menos umas 3 vezes por semana, nos últimos 3 meses. Isso para você fazer o diagnóstico de insônia. E aí a gente separa as duas coisas: insônia como doença e insônia como sintoma ou como sinal. Então, quando eu tenho um problema emocional grave, tipo, perder um ente querido, vocês que são jovens, acaba o namoro, né? Então é algo de carga emocional muito intensa. Na noite seguinte você vai ficar reverberando aquela informação, aquilo que aconteceu com você, lembrando aquele ente querido seu, que adoeceu, faleceu ou acidentou, e você passa a noite inteira sem conseguir dormir. Então isso é uma insônia aguda que você tem, momentânea, que vai desaparecer. Agora, se você tem isso 3 vezes por semana, nos últimos 3 meses, aí você tem um diagnóstico e precisa ser tratado. E aí, o tratamento da insônia, ela é principalmente por causa das consequências que pode ter, né? E aqui 2, nós estamos chamando a atenção. A relação entre insônia e depressão. A insônia, ela é uma manifestação da depressão, mas a insônia em si pode desencadear as crises depressivas. Então, um ciclo vicioso, né? E você precisa ter sempre um cuidado. O paciente com insônia crônica, olhar se ele também não está com depressão e não precisa tratar a depressão. O outro é que a insônia ela tem uma relação muito forte, né, com o fator de risco de diabetes, doenças cardiovasculares, tá? Caso tanto arritmia cardíaca, infarto, hipertensão, etc. Então, se eu tenho risco para doenças metabólicas e doenças cardiovasculares, eu tenho risco para diversas outras patologias.
A insônia em si, como doença, e não como sintoma, ela tem uma prevalência muito alta, né, de 10 a 15% da população. Significa que é uma incidência muito grande. Isso sugere que parte da população que hoje se queixa e pode ter um diagnóstico de insônia, parte dela é causada por fatores ambientais, não por fatores endógenos. E aí a gente tem essa distribuição, né? A maioria é com dificuldade de iniciar o sono, tá? No sentido de manter o sono, ou despertar, né? Pode despertar muito precoce, né? E aí a gente faz, né, esse modelo para explicar o sono da seguinte forma. Imagine que aqui eu tenho, nesse gráfico, o tempo, e aqui seria, né, a tendência, né, para o indivíduo ter insônia. Então, todo mundo tem lá uma tendência para ter insônia. Por quê? A predisposição. Porque eu tenho o meu sistema ativador reticular ascendente que mantém o cérebro acordado. Só que eu tenho um limiar para dizer que é insônia. Então, vamos dizer, nós todos estamos nessa situação aqui. Nós ficamos bem acordados durante o dia e à noite dormimos tranquilo. Mas se ocorre um evento que vai precipitar, né, ou seja, vai hiperativar o meu sistema ativador reticular ascendente. Por exemplo, a perda de um ente querido, a perda do emprego, né, festa de uma prova. Né? Então, tudo isso são eventos que podem hiperestimular o seu sistema ativador reticular ascendente e dificultar você dormir. Agora, se você tem isso e, em conjunto, você tem o que a gente vai chamar fatores perpetuadores, né? Então, imagina você está numa condição que é, de uma hora para outra, a situação econômica, né, da empresa onde você trabalha ficou aguda, você está demitido, você é demitido, e a situação do país, economicamente, você tem poucas vagas de trabalho, você tem uma idade mais já elevada, tem dificuldade de conseguir emprego. Então, ser demitido foi o fator que precipitou você começar a ter dificuldade de dormir e começou a ter insônia. O não conseguir emprego é o fator, né, que vai perpetuar. Ou, às vezes, né, você perde um ente querido, você teve, então, ficou 2, 3 dias sem dormir direito, porque você ficou sempre lembrando aquilo, mas o seu ambiente de dormir é um ambiente desagradável, é quente, é barulhento. Então, agora, o barulho, o calor do seu ambiente de dormir são fatores que vão manter essa sua insônia. Ou, às vezes, que é mais comum ainda, é o que ocorre? Você tem um problema, alguma coisa que hiperativou o seu sistema ativador reticular ascendente, e você não conseguiu dormir. Durante o dia, o que é? Eu vou passar mal, eu vou ficar sonolento, né? Eu vou ficar irritado, vou ter déficit de memória, não vou conseguir me concentrar, e vou lembrar que eu não dormi bem na noite anterior. E vou associar o mal-estar durante o dia com o meu ambiente de dormir, como ir para a cama, e aí, antes de dormir, eu já começo a lembrar, já vou para a cama de novo, já não vou conseguir dormir, e aí você cria, né, esse ciclo vicioso. Você associa o seu ambiente de dormir, o ir dormir, com o mal-estar que você passa durante o dia. E aí você fica com insônia crônica. E aí o tratamento para isso é terapia cognitiva comportamental. Então, por que é que você tem insônia, basicamente? Porque, olha, o que você vai ter em fundamental para dormir bem, logo no início do sono, é isso aqui, ó, sono de ondas lentas.
Você precisa manter essas ondas, esse processo de sincronização muito intenso. Agora, para isso, você precisa ter uma inibição do sistema ativador reticular ascendente. Quem é que faz essa inibição? São os neurônios do núcleo ventrolateral pré-óptico do hipotálamo. Então, se essa inibição não é suficiente para bloquear o sistema ativador reticular ascendente, você não entra nessa fase, né, e aí você não consegue dormir, você fica, né, em condições de insônia. Lembra que a gente falou, né? O que é que eu tenho? É a gangorra. Então, na verdade, a insônia, ela vai ser caracterizada por alguns fatores que estão levando à predominância, né, do sistema de ativação, e não do sistema indutor do sono. A outra patologia, outro distúrbio de sono muito comum e grave, né, é a apneia. Né? Aqui a gente tem, nesse diagrama, uma apresentação do Colégio Americano de Cardiologia, mostrando de que nos Estados Unidos, em torno de 450 mil pessoas morrem anualmente em decorrência direta ou indireta de apneia. Que a apneia do sono, ou seja, parada respiratória durante o sono, ela vai levar a alterações cardiovasculares, que é por isso que boa parte das consequências da apneia são alterações cardiovasculares. E muitos, quem vai tratar é o cardiologista. Muitas das mortes súbitas é em decorrência, né, de apneia. Então, você tem, além das alterações cardiovasculares, uma outra coisa muito comum na apneia é a questão de alterações metabólicas. Então, o indivíduo obeso. Então, olha aqui o problema que a gente precisa intervir de uma forma precoce. Se eu for obeso, se eu tiver muita gordura abdominal, no pescoço, o que é que ocorre quando eu deito? Se eu deito nesta posição, né, a minha traqueia já diminui de comprimento. Se eu tenho muita gordura acumulada aqui, ela vai comprimir, porque eu vou relaxar a musculatura, vou estar relaxada, ela vai comprimir a minha traqueia, certo? Se eu tenho muita gordura abdominal, essa gordura vai pressionar, aumentar a pressão intraabdominal e dificultar a expansão torácica. Com isso, né, eu posso desenvolver aquilo que a gente chama de apneia obstrutiva. Eu inspiro, mas eu não consigo expirar, porque eu não consigo fazer expansão. Que é o indivíduo que ronca. Ele pode ser por isso, que é a apneia obstrutiva nesse aspecto. Ele pode ter a apneia obstrutiva também, porque tem a língua muito grande. Então, vocês podem ver, aqui eu tenho um maxilar. Algumas pessoas têm um maxilar muito para frente, e algumas pessoas, tipo Noel Rosa, o maxilar bem pequeno. Se eu tenho um maxilar muito pequeno, o que é que ocorre? E a minha língua do tamanho normal, ela não cabe dentro da minha boca. Então, na hora que eu deito, a língua cai e vai obstruir as minhas vias aéreas superiores. Do mesmo jeito, se eu tenho uma língua muito grande, ela pode cair e obstruir as vias aéreas superiores. Ou, se eu tenho essa musculatura que segura e faz o movimento da língua frágil, por vários motivos, ou por uma lesão do próprio músculo, ou por uma lesão neurológica, ou por pouco uso dessa musculatura, também a língua cai e obstrui. Então, é aceitável a gente ter uma pequena apneia, 2, 3, até 5 vezes por hora.
Quem tem dados de limite com greve sem problema nenhum. Mas tem gente que tem mais de 100 horas. Tem gente que tem, durante uma noite, mais de 1000 episódios de apneia. O que significa que essa pessoa não está dormindo. E é uma coisa grave. Então, porque aqui eu tenho casos, isso aqui, olha, menor do que 5, é um indivíduo normal, que seria 5 episódios de apneia ou hipopneia por hora. Entre 5 e 14,9, entre 15 e 20, maior, 29,9, maior do que 30. E aqui, ó, é a mortalidade, sobrevida da população, depois que você faz o diagnóstico. Então, veja que aqui, ó, esse paciente que está aqui no estado normal, ele chega, ó, esse aqui, que é a apneia grave, a taxa de mortalidade dele, aqui, ó, 9 anos, é lá em 70. O outro está lá em 90. Então, esse é um paciente que eu preciso ter cuidado, avaliar e tratar. Como é que eu trato a apneia? De várias formas. Uma forma de você tratar, a apneia também ela pode ser uma apneia, que eu falei, obstrutiva, mas ela pode também ser uma apneia central, que é um problema neurológico. Ou o meu sensor periférico está medindo os níveis de CO2, nível de oxigênio, está bichado, ou os meus neurônios, que vão disparar a minha inspiração, a expiração também tem algum problema. Às vezes ocorre isso, e aí eu tenho uma apneia sem ser obstrutiva. Eu estou aqui respirando, à noite não paro. Enquanto que a apneia obstrutiva, que eu estou respirando, a respiração começa a diminuir lentamente, você tenta fazer esforço e acaba entrando na apneia. E aí você acorda e volta a respirar. Então, no caso da apneia, você pode usar um sistema que a gente chama de CPAP, que é um sistema respiratório que você coloca uma máscara. Essa máscara deixa você respirar espontaneamente. O sistema está ligado a um equipamento e tem um sensor. E esse sensor vai detectar a pressão do seu fluxo de ar. Na hora que o seu fluxo de ar diminui a um nível X, ele dispara para a máquina fazer a respiração com você. O que? Ele vai soprar e fazer você expandir pela máquina, por pressão. Então, por isso que é pressão positiva. Você capta o P de pressão positiva. Então, o sistema mantém, evita que você tenha apneia. Então, o indivíduo que tem muitas apneias usa isso. Hoje os equipamentos são simples, pequenos. A máscara é de silicone, bem flexível. Eu lembro que nos anos 90 e 93, primeira a CPAP que a gente instalou lá na Unifesp, lá no Instituto do Sono, um paciente, máscara dura, era rígida. Eu dizia, olha, esse paciente não vai aceitar dormir com essa máscara. Quando ele acordou, ele passou a noite inteira com a máscara, com o CPAP funcionando, ele acordou e disse, olha, doutor, eu agora sei o que é dormir, eu não estava dormindo. Porque ele dormiu muito bem, ele não teve os milhares de episódios de apneia que ele tinha sem uso de CPAP. E aí o indivíduo dorme bem e passa o dia tranquilo. A grande dificuldade de uso do CPAP é a aderência do paciente. Ele tem que usar isso sempre. Se ele viaja, ele leva sempre o CPAP junto com ele. Então, é importante. Alguns pacientes precisam só de correção. Tipo, se você tem a língua muito grande, você pode usar instrumento que você segura a língua, tipo um modelador, você pluga aqui na língua, ele fica preso entre os dentes e impede que a língua caia.
ou às vezes você precisa fazer cirurgia para expandir a mandíbula, para que não haja a apneia obstrutiva. Diga. Também, depende do processo de tipo de obstrução que ele tem, né? Ele vai interpretar, por exemplo, um paciente que é muito obeso, né? Na hora que ele dorme, liga para cima, se ele dorme em pronação, né? Se ele barriga para baixo, ele respira melhor. Então, a apneia, isso aqui as possibilidades, né, de tratamento, né? Isso seria, né, os custos, aqui estaria, né, custos de milhões, certo? Para tratamento com CPAP, o tratamento com esses aplicativos orais, o tratamento cirúrgico e mudança no estilo de vida, redução de peso e etc. Isso aqui é o que é estimado, né, pela Academia Americana de Medicina do Sono, do tratamento. Agora, isso aqui é o custo em decorrência do não diagnóstico e o não tratamento da apneia. Olha, o custo disso aqui é quase 24 milhões. Enquanto que o custo disso aqui não chega, né, a metade desse custo. Então, isso para avaliar no sistema MUS dos Estados Unidos, né, isso é dado americano, e mostra que a gente ainda está muito longe de ter mais diagnóstico e mais tratamento, né, no caso para a apneia. Então, basicamente, a gente vai fazer isso, né? Se tiver apneia tipo 3, a gente está vendo só isso aqui. Fazendo polissonografia tipo 3, só isso aqui, né? Só as respiratórias. Ou, né, apneia tipo 4, só a oximetria. Né? E a polissonografia tipo 4, a polissonografia geral, a gente faz todos os biosinais. Aqui a gente tem um exemplo de uma apneia obstrutiva, né? Veja que eu tenho parada do fluxo respiratório, mas ainda tenho um esforço respiratório. Mas eu tenho uma obstrução, porque a língua que está lá, eu vou aqui está ficando, né? Aqui é uma apneia central. Eu tenho uma parada do fluxo e parada, né, do movimento abdominal. Tem um esforço. O problema é neurológico. Ali é um problema obstrutivo. E aqui é só uma hipopneia. O indivíduo não tem apneia, ele não tem parada respiratória, mas o fluxo de ar reduz. E isso pode ter como consequência uma dessaturação, uma diminuição do nível de O2. É claro que tem uma hipopneia ou uma apneia, no momento não tem problema. A questão é que o indivíduo tem isso a vida inteira. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai tendo diminuição do seu nível de oxigênio, uma, duas, milhares, centenas de vezes por noite, e vai diminuindo o nível de oxigênio do cérebro. E vai com o tempo, vai, e com isso ele vai estar havendo microlesões corticais. Aí esse paciente é um paciente que ele vai ter uma tendência a ter mais desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, né, numa idade mais precoce e mais grave. Né? Da apneia, vamos para a hipersonolência, que é a narcolepsia. Né? Então, a narcolepsia, basicamente, é isso aqui, né, que ela pode ser com ou sem catalepsia, é uma hipersonia. Com catalepsia significa que ela tem paralisia muscular, sem catalepsia ela não tem. O nome vem do grego, né, narcosonolência, né, lepsia é ataque, então é a crise de sonolência. Ela não é uma coisa tão, né, rara assim. Então, a narcolepsia, ela está lá, né, em torno de 15 a 50 por 100 mil habitantes. O Rio Grande do Norte tem lá em torno de 2 milhões de pessoas, 2 a 3, né? Então, se eu tenho 15, né, vamos dizer, 50 por 100 mil, né?
para cada 1 milhão de habitantes, a gente vai ter, né, em torno, né, de 500 pessoas, né, com narcolepsia. Aqui na universidade eu já acompanhei 3 estudantes com narcolepsia. Qual era o grande problema da narcolepsia? Porque, por exemplo, o indivíduo tem ataques de sono. E aqui está um exemplo, ela aparece mais em criança, né, já na idade infantil. Então, veja, isso aqui está aqui a criança, está bem, está acordada. Ela tem um estímulo emocional e aí cai um sono desse jeito. E essa queda é mais ou menos dessa forma. Ela começa a sentir uma perda de controle motor, porque ela está entrando em sono REM. Então, ela vai ter atonia da musculatura antigravitária. Então, ela vai desmoronando. Ela não cai assim. Ela vai desmoronando, cai e fica dormindo. Isso em sono REM, às vezes com os olhos, inclusive, abertos. Mas ela não tem consciência do que está acontecendo. Tá? Fica aí 10, 15 minutos ou tempo menor, depois acorda. Então, se alguém se eu tivesse narcolepsia, alguém contasse uma piada, uma coisa engraçada, emocional, e eu não estivesse me tratando, e eu entrasse numa crise, na hora que eu me emociono, eu entro numa crise de sono. Então, com um jovem, né, universitário que tem narcolepsia, né, ele vai ter dificuldade de ficar com ele na sala de aula, ele vai ter crise de sono na sala de aula, vai ter dificuldade de acompanhar. E aí a gente precisa, né, fazer o diagnóstico e tratar. Então, basicamente, o que ocorre na narcolepsia é isso aqui, ó, a perda desses neurônios de orexina, e com isso, esse processo de inibição aqui, porque isso aqui ativa isso, que inibe isso aqui, não deixando entrar no sono. Mas ele acaba entrando no sono. Então, essa narcolepsia do tipo 1, né, que é o mais comum, ela é decorrência da deficiência da orexina ou do receptor. E a narcolepsia tipo 2 são aquelas que a gente desconhece a causa, no sentido de que a gente dosa, porque hoje a gente consegue dosar a orexina. Se a gente dosa a orexina em níveis normais, receptor presente, tudo direitinho, né, a gente fica sem saber ainda. São casos mais raros. Então, basicamente, eu vou ter a sonolência diurna, a catalepsia, que são essas quedas, a paralisia do sono, as alucinações, o sono noturno vai ser fragmentado. Né? Então, você tem muita dificuldade, né, dessa pessoa para ter uma vida mais ou menos, né, normal, de vida que tem narcolepsia. No caso da catalepsia, né, é esse episódio de você ter relaxamento muscular e você fica, né, como se tivesse morto, né, totalmente relaxado, a respiração fica bem leve, tá? E as alucinações, né, são essas, né? Quando a gente tem aqui, né, da transição da vigília para o sono, né, ou seja, aqui a gente chama de alucinações hipnagógicas. Quando é as alucinações aqui, do sono para a vigília, a gente chama de alucinações hipnotônicas. Veja, quando a gente está, se a gente não tiver privado de sono REM, não tiver nenhuma alteração, outra, estresse, alguma coisa que possa levar a isso, mas no geral, a gente não entra em sono REM direto da vigília. A não ser quando a gente tem narcolepsia. Então, quando a gente dorme, geralmente a gente deitou, leva 15 minutos, 20 minutos para dormir, e depois entra em sono de ondas lentas. Mais ou menos, depois que você começou a dormir, 1h30 você vai ter o primeiro episódio de sono REM, e vai ser um episódio curto.
No caso do indivíduo que é narcolético, ele dorme e já entra logo no episódio de sono REM. Porque ele tem facilidade de ter sono REM. E aí é por isso que ele tem essas alucinações aqui, na transição da vigília para o sono. Como ele também tem muito sono REM, ele geralmente desperta ainda do sono REM para a vigília. E aí ele também tem essas alucinações hipnopônicas. Para alguns pacientes com narcolepsia, eles passam, inclusive, a ter alucinações durante o dia. Então, o que a gente chama de sonhos diurnos. Mas ele sabe que aquilo ali é só uma coisa, devaneio, melhor dizendo, não tem em português melhor. Ele sabe que aquilo ali não é real. E aí, como é que a gente trata o narcolético? Basicamente, a gente orienta para o indivíduo fazer vários cochilos programados durante o dia, porque ao fazer cochilo, ele vai diminuir a propensão ao sono, certo? Algumas medidas sociais que a gente precisa trabalhar, evitar que o indivíduo trabalhe em turno, evitar que o indivíduo tenha um tipo de atividade que ele corra risco, se ele, por exemplo, cochilar. Um indivíduo narcolético não pode ser motorista de caminhão, ou motorista de ônibus. Pode dirigir, mas ele não pode se submeter a um trabalho que a rotina seja fundamental para na direção de um veículo, de um trem, um avião, etc. Tá? Suporte psicológico também para orientar. Então, por exemplo, e hoje a gente já tem também, usa também psicoestimulantes, drogas que vão estimular e manter a vigília. No caso dos pacientes, dos jovens aqui da universidade, uma das coisas que a gente fez, primeiro, ensinar, explicar para ele o que era a narcolepsia, o que é que causa, que vai ser uma doença crônica, que ele vai ter a vida inteira, que o tratamento é complexo, é difícil, depende dele ter essa regularidade de fazer cochilo direitinho, tá? Inclusive aqui na universidade, na época era a CAIN, agora tem outro nome, que era o Centro de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais, foi criado um ambiente para esses jovens dormirem, poderem fazer cochilo enquanto estavam na universidade. Então, eles saíam do restaurante universitário e tiravam 1 hora e meia de cochilo para poder assistir a aulas à tarde. Porque senão eles ficavam tendo... O paciente com narcolepsia também precisa ter muita atenção, ter um sono mais regular, não ter o sono tão bagunçado, porque qualquer alteração irregular do sono aumenta as crises de narcolepsia. O tratamento farmacológico é estimulante do sistema nervoso central. A narcolepsia pode ter algumas complicações, principalmente as dificuldades de trabalho, na escola, por isso que às vezes é interessante a gente ver, porque para a população, se ainda a narcolepsia ela não é uma doença tão conhecida. Há 2 anos atrás foi criada a Associação Brasileira dos Pacientes e Familiares de Narcolépticos. Com a ideia de divulgar mais ainda para que possa fazer o diagnóstico precoce, principalmente em criança, que a gente possa tratar e para evitar a questão dos problemas do desenvolvimento educacional dessas crianças. E aí, outras comorbidades, outras patologias que podem ocorrer simultâneo ou em decorrência da narcolepsia. Então, para a gente finalizar essa parte do discurso, vamos falar um pouco das parassonias. O que seriam as parassonias? São os comportamentos que vão acontecer durante os sonos que não deviam acontecer. Então, eu vou ter parassonias relacionadas ao sono REM, parassonias ao sono não REM, sono de ondas lentas, ou ao sono REM. E outras parassonias. Quem são elas?
Então, quando eu olho o hipnograma é este gráfico em que eu tenho, né, os estágios de sono distribuídos ao longo do tempo. Isso aqui é um hipnograma, né, mais ou menos, né, o mais comum de um padrão de uma pessoa com sono normal. Então, o que eu tenho aqui? Aqui é o sono leve, que seria o estágio correspondente ao estágio N2. Aqui esse paciente começou a dormir, dormiu lá, né, aqui próximo, né, de 11h30 da noite, dormiu, fez aqui um despertar, voltou, entrou no sono profundo, sono de ondas lentas, voltou em N2, teve um outro despertar, voltou, sono profundo, sono N2, um outro despertar, voltou, sono profundo, um grande episódio de N2, fez o primeiro episódio de sono REM. Veja, que nessa primeira parte aqui da noite, basicamente ele fez sono N2 e N3. O primeiro episódio de REM foi aqui 3 horas depois que ele começou a dormir. Aí depois, olha, ele não fez mais episódio de N3, ele vai fazer vários episódios de sono REM. E aí acorda, né? Então eu posso ter parassonias aqui, durante o sono de ondas lentas, ou N2, ou parassonias aqui, durante o sono REM. Então, as parassonias do sono não REM são as alterações do despertar, que a gente chama de despertar confuso, o paciente que acorda totalmente desorientado, sem saber onde ele está, que ambiente é aquele. Isso ocorre com a gente quando a gente está muito estressado, a gente viaja, isso pode acontecer, mas tem pessoas que têm isso regularmente, no mesmo ambiente. O sonambulismo, né? O terror noturno, que é aquele quadro em que o paciente desperta com hiperatividade autonômica, taquicardia, ou seja, frequência cardíaca lá em cima, sudorese, com respiração ofegante, mas ele não estava sonhando, ele só está, às vezes, chorando, mas ele não sabe por quê. E as alterações alimentares associadas ao sono. É um indivíduo que come, dormir ou desperta para comer. Já as parassonias do sono REM, é o distúrbio comportamental do sono REM, a paralisia do sono recorrente ou os pesadelos. E aí eu tenho outras parassonias, né, que é a síndrome da cabeça explodindo. O paciente relata que a sensação, ele acorda que a cabeça dele estivesse explodindo. É a única coisa que ele relata é isso, e incomoda, isso atrapalha, ele fica com medo de dormir. Então, as parassonias do sono não REM, né, são essas, vamos ver um pouco de detalhes de cada um. Né? O despertar confuncional, ele ocorre, né? Elas são muito comuns. Primeiro, todas as parassonias do sono REM são comuns em crianças. Elas aparecem espontaneamente e desaparecem espontaneamente. Olha, as parassonias do sono não REM, em geral, em decorrência de um processo de amadurecimento irregulado do próprio sistema nervoso central que está acontecendo. Os centros indutores da vigília e do sono, eles estão mais na frente do que o outro e pode, né, na transição entre o dormir e acordar, acontecer alguns desses comportamentos, como o sonambulismo, terror noturno. E isso desaparece. Então, esses fenômenos acontecendo durante a fase da infância deve chamar a atenção do médico, mas é algo comum. No adulto, é algo que a gente deve se preocupar. Aqui no caso, eu chamo a atenção a um problema, que é o terror noturno, tá? Porque, às vezes, o terror noturno, ele indica, né, uma crise epiléptica. Então, é importante perceber, né, ver com muito detalhe que a mãe relata que o filho tem terror noturno,
se esse terror noturno ele se mantém, qual é a gravidade, se a criança lembra ou não quando ela é despertada, como é o estado que ela é despertada, para a gente avaliar uma possibilidade de fazer uma polissonografia para investigar um possível epilepsia. Catalog a range of parasomnias, including those who eat in their sleep. A woman with sleep eating, every time she Vocês estão percebendo aqui que essa mulher está she extends the comendo? pinky of her hand and nibbles on it, and Sabe que ela põe a no way comida na that she boca? could ever eat in the Ela daytime. está aqui com os This eletrodos. 21-year-old Esse aqui, woman o eats outro and também que drinks está deitado. continuously over 2 hours while Aqui, ó, asleep in ela the vai dead of aqui, ó, night. She pegar, starts ó, munching on pegando a bread. comida e 2 minutes comendo. later, she washes it down. E essa pessoa está dormindo, ó. E ela come. E às vezes essa pessoa ela acorda, levanta e vai na cozinha e come. Ou bebe. E às vezes ela bebe, por exemplo, um detergente achando que é um suco. E acorda com um mau gosto, e aquele mal-estar, com a intoxicação. E aí, essa pessoa, veja bem, durante o sono, o nosso sistema gastrointestinal e nem o nosso sistema digestório está preparado para comer. O que é que faz se a gente comer desse jeito que esses pacientes estão fazendo durante o sono? O que o organismo vai fazer? Vai pegar isso que vai absorver e guardar tudo em gordura nos adipócitos. Você está dormindo, você não está gastando. Então, é excesso, aí guarda. Então, esses casos todos geram obesidade. Aí as parassonias do sono REM. A principal dela é o que nós chamamos de distúrbio comportamental do sono REM. Ou seja, o indivíduo, né, tem... Está aqui um vídeo, deixa eu ver se esse vídeo roda. Veja aqui onde o paciente está dormindo, quietinho. Né? Caiu da cama, né, se mexendo. Ele estava dormindo. Né? Então, a paralisia comportamental do sono REM é que durante o sono REM nós vemos que eu tenho uma parte do segmento que assincroniza o córtex e outra hiperpolariza, né, os motoneurônios, certo? Por isso que tem atonia. Essa via que hiperpolariza o motoneurônio, ela está deficiente. Então, eu não tenho uma paralisia, eu não tenho uma atonia muscular. Com isso, o que ocorre? Os comportamentos que eu posso estar tendo durante os sonhos, eu posso executar. E, às vezes, eu agrido o parceiro ou a parceira durante o sono. Geralmente, a paralisia do sono REM, ela ocorre no adulto jovem, mais predominante no sexo masculino, lá a partir dos 22, 23 anos, vai até os 40, 50 anos. Então, geralmente, é um paciente que tem um sono muito agitado, se mexe muito durante o sono, principalmente na segunda metade, e faz comportamentos, né, durante o sono, que é diferente, né, do pesadelo, ou do sonambulismo. Se descobriu que o que é que eu tenho aí? Eu tenho um controle motor, inibição. Esses pacientes que têm paralisia do sono, a maioria deles, na fase depois, lá com 50, 60 anos, desenvolvem Parkinson. Então, tudo indica que a paralisia do sono REM, né, ela é um sintoma precoce, né, de uma desordem motora mais complexa, que começa com paralisia do sono REM e depois se completa com Parkinson. Hoje, todo paciente com Parkinson, a gente avalia se ele também tem paralisia do sono REM ou se já teve episódios de paralisia do sono REM anteriormente. A paralisia do sono, que é essa coisa que você desperta, né, e está paralisado, não consegue se mexer, é também decorrência da hiperativação dessa via, né, de hiperpolarização dos motoneurônios, fazendo um relaxamento. Você
Mas desperta o córtex, mas não despertou a musculatura. E você acorda e está paralisado. Os pesadelos, né? E aí os pesadelos, eles têm muito a ver com a parte emocional, é muito comum na fase da infantil e na adolescência, né? E o distúrbio comportamental do sono REM, veja, aqui nesse caso, Video, a Japanese man makes the ritual moves of a samurai warrior, stabbing his imaginary opponent, then finishing him off with a flourish. All this time, the man is sound asleep. He suffers from a parasomnia, unpleasant and unwanted behavior during deep sleep. So do millions of Americans, including Mike Doyle. By day, he's a mild-mannered bank executive who lives with his wife in the suburb of sono, né? Desculpa, o distúrbio comportamental do sono, ele executa os movimentos. Então, hoje tem essa grande associação dessas paralisias com parte. É o distúrbio motor. Né? Tem outras parassonias, né, que é essa síndrome da exclusão, a que a gente chama de enurese noturna, que é a se urinar à noite, tal, também muito comum, né, em criança. E a gente diz, por exemplo, que o falar dormindo, que todo mundo traz, isso é uma doença. Não, isso é apenas um sintoma que as pessoas têm. Algumas pessoas, geralmente, quando eles estão falando, eles estão numa fase de transição entre o sono e a vigília, né, e aí eles podem verbalizar algumas coisas. A enurese, ela é muito comum em criança muito jovem, né, mas pode se prolongar até os 10, 11 anos em algumas crianças. E no início da vida, lá nos 3, 4 anos, se tem uma persistência muito grande, é importante você fazer uma avaliação se isso não tem nenhuma alteração funcional no trato urinário. Caso não tenha, geralmente, o tratamento é puramente comportamental, orientação, que a criança aprende ao controle voluntário e involuntário da micção. E quais são as causas das parassonias? A maioria delas não tem uma causa conhecida, a teologia é desconhecida. Tá? Boa parte delas, o que a gente sabe é que a emoção ou situação de estresse desencadeia o aparecimento. Tá? Também o uso de psicoestimulante pode desencadear o aparecimento. Às vezes você está usando um psicoestimulante por algum motivo, mas ele vai ter efeito durante o sono e pode desencadear o aparecimento de um determinado comportamento que vai ser uma parassonia. No caso dos pesadelos, com a ideia, pensando que os sonhos em si, em parte, alguém deve bem, os sonhos são puramente uma coisa aleatória, em decorrência da hiperativação cortical durante o sono REM, provavelmente sim, mas o que se tem que demonstrar é que os sonhos, em parte, eles são relacionados com o que você vivenciou em dias anteriores. Então, o que se sugere é que é como se o nosso cérebro, agora, por exemplo, eu estou tendo minha atividade consciente, cognitiva e tomando minhas decisões baseada nos estímulos sensoriais que eu estou recebendo. Quando eu estou dormindo, estou entrando no sono REM, a minha parte do córtex pré-frontal, mais ou menos, principalmente a parte dorsolateral, está inibida, e o restante do córtex fica ativado e fazendo uma reativação dos circuitos neurais de vários eventos que aconteceu. Como eu sei que quando eu faço uma hiperativação de circuitos neurais, esses circuitos ficam mais ativos. Então, esse é um mecanismo de aprendizagem
por hiperativação neuronal. É um treinamento. Então, é como se o nosso cérebro estivesse treinando a determinadas situações de conflito, certo? Mas, que a gente chamaria na linguagem de informática, offline, sem estar executando. Então, eu posso treinar o que vai acontecer no futuro, né, fazendo uma atividade sem risco zero. Né? Quando eu não tenho controle disso, eu posso ter o que eu chamo de pesadelo. Então, eu estou enfrentando uma situação. Então, como é que eu vou reagir àquela situação X? Né? Então, eu me simulo aquela situação durante o sono. Exatamente, vai ter pesadelos recorrentes. Qual é o pesadelo que ele vai ter recorrente? Sobre aquela situação. Então, o estresse pós-traumático, uma das explicações que a gente faz, é como se ele não tivesse tido a capacidade de perder, sair da memória dele, uma situação de conflito muito grave. Essa necessidade não foi aprendida. E então aquilo fica reverberando. Certo? Então, todas as vezes que eu me coloco numa situação de estresse, eu vou reverberar aquilo durante o sono. O indivíduo com estresse pós-traumático, ele reverbera aquilo durante o sono, inclusive durante a vigília. E atrapalha, né, a capacidade dele de concentração, interação social, tal, etc. Aqui, a urinar, né, na cama, basicamente, ela pode ser em decorrência de um baixo desenvolvimento do sistema gengival urinário, também do controle neural, mas a maioria das vezes é comportamental. O distúrbio comportamental do sono tem a ver com parte, então isso é importante. Pacientes adultos jovens têm distúrbio comportamental do sono REM, relata que tem sono muito agitado e às vezes agressivo com o parceiro ou parceira, deve ficar atento, deve ser acompanhado por causa ele pode desenvolver Parkinson. E qual é o tratamento com as parasomnias? Né? E a primeira linha é a notificação de segurança e os fatores que vão predispor. O que significa isso? Significa que tem pesadelo, é um ambiente seguro, para que ele não possa ter nenhum acidente. Quais as medidas para evitar? Dormir bem, o indivíduo ter menos estresse, estar numa condição emocional tranquila, e que o paciente consiga entender aquilo que ele tem. E isso é importante. Se ele compreender que aquilo pode ser uma alteração neurológica, uma alteração comportamental momentânea, que passa, tal, ou que é crônico, né? Então, isso tudo a gente consegue, ele consegue se adequar melhor, enfrentar melhor e ter menos consequências emocionais daquela parasomnia no dia a dia dele. E aí as desordens dos movimentos do sono, basicamente, a desordem do movimento periódico, que é o indivíduo que vai deitar e fica fazendo esse movimento aqui, ou com as pernas, também balançando para lá e para cá, pra lá. Ou às vezes a cabeça, fica batendo a cabeça no travesseiro, ou é o tronco inteiro, que a gente chama de movimento periódico. A síndrome das pernas inquietas é o sujeito que, ao longo do dia, ele começa a sentir uma sensação estranha nas pernas, que não é dor, não é coceira, não é formigamento, é algo estranho. É aquele paciente, aquele sujeito que não consegue ficar muito tempo parado. É aquele sujeito que vai para o cinema, e da meia hora do filme ele começa a se balançar e balança a fileira todinha. Aquele é o sujeito que tem uma síndrome das pernas inquietas, que vai aumentando de intensidade ao longo do dia e à noite dificulta iniciar o sono. E o último, que é o bruxismo, né?
que está aqui, né? Aqui é o exemplo do indivíduo com os dentes normais e o indivíduo com dente com bruxismo, né? É claro que aí ele vai ter toda a dentição dele, não só de um lado, certo? Aqui é só para dizer que isso aqui é o normal e isso aqui seria. Por quê? O que é que vai acontecer com o bruxismo? Então, o que eu tenho aqui, né? Se eu tiver a minha mandíbula para cá, pouco menor, eu vigília, eu vou mais ou menos controlando a posição da minha boca. Agora, na hora que eu durmo, o controle voluntário desaparece. Se essa aqui é menor, o que vai acontecer? Vai puxar, né, a mandíbula para cá. Na hora que puxa, estira este músculo. O estiramento deste músculo promove o reflexo de estiramento, fazendo com que ele se contraia. Aí ele se contrai, estira esse músculo. Aí cada vez fica um ou outro, porque eu não tenho controle voluntário, estou dormindo, e os dentes ficam rangendo um sobre o outro. Pode ser em decorrência de alterações da mandíbula ou de dentição. Por um problema, eu tive que eliminar 2 dentes daqui, e aí isso fez com que a minha dentição mudasse, e mudou, então, na hora que eu fecho a boca de uma forma reta, e aí eu estou fechando ela desviada para um lado, eu vou fazer o reflexo de estiramento. Então, nesses problemas de dentição, o que eu faço é corrigir. Às vezes eu coloco um aparelho de silicone aqui só para manter a dentição de uma forma correta. Se um problema é muito grave na mandíbula, eu tenho que operar, né, e fazer a mandíbula, reconstruir a mandíbula para ficar proporcional uma com a outra. Porque essa questão do bruxismo, né, do ranger dos dentes, pode gerar, né, lesões gravíssimas, como a gente está vendo aqui, né? Você vai diminuindo, fragiliza os dentes, e muitas vezes você pode quebrar, né, dente nesse momento. Ok? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, né? Eu fico à disposição para questões, comentários, dúvidas.